antes da gente focar somente nas senhas, vamos falar de alguns outros fatores de autenticação, porque a senha é um fator de autenticação, mas a gente tem outros diversos. Então vamos aprender um pouquinho melhor sobre eles. Bom, basicamente os fatores de autenticação eles são separados em três principais tipos. Então o primeiro se baseia em algo que você sabe, o segundo em algo que você tem e o terceiro em algo que você é. Começando pelo algo que você sabe, que é o mais comum, aqui dentro, né, aqui entram as senhas, também entram os pins, então a senha deveria ser algo que somente você sabe, né, teoricamente, ou talvez alguma pessoa mais deveria saber também caso você tenha compartilhado a senha, por exemplo. Mas deveria ser algo que é secreto, certo? Que você sabe e que mais ninguém deveria ter acesso. Pins também, né, normalmente pins a gente se refere, daria para dizer que o pin também é uma senha, mas o pin normalmente se refere aí a menos caracteres e também somente a caracteres numéricos, tá? Essa é a característica dos pins. E também tem aqui as perguntas secretas, tá? Hoje em dia não é mais tão utilizado, mas antigamente era muito comum que quando tu fosse cadastrar o teu usuário, fosse cadastrar a tua conta, enfim, que você configurasse algumas perguntas secretas que você poderia utilizar, por exemplo, para recuperar a tua senha ou para trocar a tua senha caso tu tenha esquecido. Tá? Uma vez era comum isso, então eram perguntas secretas e comuns da sua vida, por exemplo, em qual cidade você nasceu, qual o nome, qual o último nome do seu pai, qual o primeiro nome do seu pet, qual o nome do seu primeiro pet, e perguntas assim, tá? Perguntas que são um pouco mais reservadas, só que hoje em dia, inclusive os fabricantes nem recomendam, né, que seja utilizado esse tipo de método, porque hoje em dia essas informações comumente estão públicas na internet, certo? Ou se a pessoa procurar bem, ela consegue encontrar mesmo que você não tenha propositalmente exposta essa informação, certo? Por isso que hoje em dia, então, não é mais tão utilizado. Naquela época era utilizado porque a internet não continha tanta informação e as informações não eram tão expostas e públicas que nem hoje em dia, certo? Então por isso que acabou se abolindo aí o uso das perguntas secretas. Eventualmente tu vai encontrar em algum site mais defasado, mais obsoleto, mas por regra, né, não se utiliza mais tanto. Então, basicamente, esse seria o fator de algo que você sabe. Falando sobre algo que você tem. Então, algo que você tem, normalmente é mais utilizado, né, como duplo fator da autenticação, que é um conceito que a gente já vai aprender. Mas o algo que você tem, então, é, por exemplo, o seu celular, um token físico, um cartão com chip. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha que autenticar na aplicação, né? Aí você coloca a sua senha, depois de colocar a sua senha, você tem que validar aquele acesso no celular. Se você validou o acesso pelo celular, quer dizer que você está validando o acesso por algo que você tem acesso, que você tem controle, tá? Então, basicamente, esse seria outro fator da autenticação, né? Uma vantagem do algo que você tem é que para alguém roubar o acesso dessa forma, teria que, por exemplo, roubar o seu dispositivo, roubar o seu celular. Então, isso te protegeria, por exemplo, mesmo que a tua senha seja descoberta, caso seja um fator de dupla autenticação, certo? E as desvantagens desse tipo de fator de autenticação é que se você perder, exatamente seria o caso, né? Se você perder o dispositivo, se ele for roubado, aí alguém vai ter controle a esse tipo de fator de autenticação. Aí só voltando aqui, falando as vantagens do fator de autenticação de algo que você sabe, é que é fácil de implementar e normalmente é o mais acessível, né? Porque o pessoal só precisa lembrar da senha, enfim, usar um gerenciador de senha, algo assim, e também é fácil de implementar pelo lado de quem está desenvolvendo a aplicação ou o sistema, certo? E a desvantagem é que a senha e as outras perguntas aí podem ser adivinhadas, roubadas, ou até mesmo sofrer de ataque de força bruta, né? Que o objetivo seria adivinhar a senha também, tá? Ou até mesmo vazado, por exemplo, em vazamentos de dados que nem a gente viu lá no site Have I Been Pwned, tá? Então essa seria a desvantagem do algo que você sabe, tende a ser o fator mais fraco, certo? Nesse sentido. E aí falando sobre algo que você é, bom, algo que você é algo que você que é característico da sua pessoa, né? Então, por exemplo, uma impressão digital, né, do teu polegar ou de algum outro dedo, um reconhecimento facial, um reconhecimento da íris. Então, essas características são limitadas somente à sua pessoa, certo? A vantagem desse fator é que ele seria o mais difícil de replicar ou de roubar, né? Porque você não tem como roubar uma impressão digital, a não ser que alguém pegue seu dedo de alguma forma, ou a sua íris, né? Pegando seu olho, por exemplo, roubando seu olho. Seria mais difícil nesse sentido, então a vantagem é que é mais difícil de replicar ou de furtar, né? De clonar esse tipo de fator de autenticação. Só que as desvantagens também estão associadas à própria vantagem, é que hoje em dia, com o avanço da IA, dessas tecnologias, cada vez mais tem o surgimento das deepfakes, por exemplo, né, que são os rostos, né, as faces falsas geradas por IA, cada vez são melhores em replicar, né, o ser humano, por exemplo,
e aí acaba que muitos sites, muitas aplicações que não são tão bem desenvolvidas acabam sendo bypassadas, né? A autenticação acaba sendo burlada com o uso desse tipo de tecnologia. E outra desvantagem também é que você não consegue trocar tão facilmente se for comprometido, certo? Então, se por exemplo, de algum jeito alguém conseguiu replicar, né, a tua impressão digital, você não consegue simplesmente trocar a sua digital, né? Com uma senha, por exemplo. A senha você pode ir lá, se vazou, você pode trocar. A digital, no caso, não. E daí seria um pouco mais complexo para poder revogar aquele tipo de autenticação, aquele tipo de acesso, ou né, realizar um novo cadastro desse tipo de fator, certo? Então, essa seria aí a desvantagem de algo que você é. E aí, por último, só falando do múltiplo fator de autenticação, basicamente o MFA, também conhecido, ou 2FA, né? 2FA é Two Factor Authentication, então 2FA é quando você combina dois fatores, e MFA pode ser dois fatores também, então MFA pode ser sinônimo de 2FA, ou mais fatores se você combinar os três fatores, o que é muito raro hoje em dia, né? Combinar os três fatores, mas pode existir. Entra aí então dentro da categoria de MFA, então basicamente seria replicar, utilizar dois fatores. Então o acesso mais comum, né, o caso mais comum é você logar com usuário e senha e depois você ter que pegar um código, né, no seu celular, por exemplo, ou liberar o acesso no celular através de um aplicativo que é autenticador, por exemplo, o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator, que são aplicativos comuns aí de autenticação por dispositivos móveis, tá? Então basicamente esse seria o conceito aí de MFA também. Então, basicamente, esses são os fatores de autenticação aí, pessoal.